Boa noite a todas e todos, esse grupo querido. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso encontro, esse grupo que a gente chama o Grupo de Direito Sistêmico, mas que tem por objetivo fazer a leitura das obras que têm a ver com as constelações familiares, com o direito sistêmico e que são democraticamente escolhidas lá pelo perfil que tem no grupo do Facebook. E lembrando que esse grupo é uma ideia original do Hamilton, e como a gente sempre gosta de lembrar toda semana, porque nos traz muita alegria essa lembrança e nos traz força também, né? Para esse grupo poder acontecer, o Hamilton convidou muita gente que fez e continua fazendo parte. E aí a gente lembra do Renato Bertatti, da Alice Satin, do Oswaldo, do Marcos Castro e do René Schubert, que hoje está aqui conosco. René, desde já nosso carinho, nossa gratidão pelo seu acompanhar e sua entrega aqui conosco. Pessoal, nós estamos fazendo a leitura desta obra, que é a autobiografia do Bert. Hoje, retomando, iniciando o capítulo 2, na página 42. Esse encontro ele é gravado e depois ele é disponibilizado no canal do YouTube do Hamilton. Então, o pessoal que vai assistir depois pode também deixar o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários no vídeo e a gente está sempre olhando, né, Renê? Para que todos se sintam participantes deste momento. E quem tiver alguma questão aqui para compartilhar sobre a leitura ou alguma pergunta, o Renê vai, no decorrer da leitura, vai sinalizar uma pausa e podem escrever no chat ou levantar a mão para participar desse momento, tá? Então, é isso. Renê, sem mais delongas, te passo a palavra. Com gratidão pela tua presença aqui. Muito obrigado, Larissa. Né? Sejam bem-vindos todos, todas. Né? Havendo alguma dúvida, como a Larissa falou, vocês, por favor, podem colocar no chat do lado, levantar a mão, ou depois mandar lá no YouTube. Todas as dúvidas serão pontualmente vistas, se não por mim, pelo Marcos, pela Larissa, né? Pela equipe aí que está acompanhando. A Hamilton também está postando todos os vídeos super rápido lá no YouTube. Né? Então, a gente está tendo uma sequência rápida aí de vídeos e de perguntas também. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje temos aí a leitura da Cristiane, né? dessa obra. Por favor, Cristiane, pode iniciar. Ok. Capítulo 2, Arbeitsdienst e Vida de Soldado. Concluído o 7º ano, todos nós fomos convocados para o Reichsarbeitsdienst, RAD. Meus colegas e eu ficamos responsáveis pela Unidade Regional 22, que incluía o norte do estado de Hessen e a cidade de Kassel. Sua insígnia era um ramo de carvalho, que deveria simbolizar a riqueza florestal de Hessen. O Arbeitsdienst não era uma ideia dos dirigentes nacional-socialistas. Eles a tinham, por assim dizer, roubado da Bulgária. Parceiro da Alemanha, esse país teve de reduzir seu exército e enfrentar uma grave crise econômica após perder a Primeira Guerra Mundial. Assim, já em 1920, introduziu um serviço obrigatório que anualmente empregava cerca de 30% da população sem remuneração em obras de utilidade pública, sobretudo na pavimentação de ruas. Desse modo, podia-se contar com os desempregados disponíveis nas ruas, realizar projetos necessários a baixo custo e educar os jovens para se tornarem cidadãos leais. Políticos e economistas alemães conservadores, mas também a centro-esquerda, acompanharam com interesse o programa búlgaro e declararam-se a favor de introduzir o mesmo sistema no país. No entanto, somente em 26 de junho de 1935, foi promulgada a lei para o Reichsarbeitsdienst, que habilitava a organização como um importante instrumento para a economia e, em parte, também para a educação, no sentido do nacional-socialismo. A princípio, para o Arbeitsdienst eram convocados exclusivamente homens entre 18 e 25 anos por 6 meses.
Com o início da Segunda Guerra Mundial, a obrigação também se estendeu às mulheres jovens. Embora a lei se referisse a todos os jovens, segundo o 7 estava excluído quem não fosse de origem ariana ou fosse casado com uma pessoa de origem não ariana. Contudo, se houvesse não arianos dignos do serviço militar, a eles era expressamente proibido assumir a posição de dirigente. Embora a lei de 1935 declarasse de maneira explícita que o Reichsarbeitsdienst era um serviço de honra ao povo alemão e que educaria a juventude alemã no espírito do nacionalsocialismo para a comunidade nacional, para o verdadeiro profissionalismo e, sobretudo, para o devido respeito ao trabalho manual, inicialmente o Arbeitsdienst se limitou às obras de utilidade pública. A partir de 1938, também se transformou em serviço de assistência militar, como a construção da linha Siegfried-West-Wall, e após o início do conflito, foi utilizado na elaboração de uma formação militar. Na última etapa da guerra com os membros, chegou-se até mesmo a formar pequenas unidades do exército, as chamadas divisões do Reichsarbeitsdienst. Nos julgamentos de Nuremberg, o RAD mal foi mencionado, tampouco foi apresentado como organização criminosa. No âmbito do processo de desnazificação, apenas seu diretor, Konstantin Heer, 1875-1955, líder dos trabalhadores do Reich e mais tarde ministro do Reich sem pasta, foi condenado em 1948 como principal culpado a 5 anos de trabalhos forçados. O Arbeitsdienst era subdividido em unidades regionais, grupos e seções, uma estruturação que se assemelhava à hierarquia militar. Obviamente, também não podiam faltar os uniformes, cuja confecção era semelhante à do exército, porém na cor marrom e não cinza. Na manga esquerda era exibida a suástica e a insígnia da RAD, uma pá emoldurada por 2 espigas de cevada. O conjunto deveria simbolizar os soldados, os trabalhadores rurais e os operários, o que na terminologia do nacionalsocialismo também podia ser traduzido por disciplina, rendimento obtido com sangue e solo, bem como senso de dever. Como trabalho de cooperação, o Arbeitsdienst correspondia ao objetivo educacional do típico nacional-socialista. Vale notar, sobretudo, a peça do uniforme que cobria a cabeça, uma peculiar mistura de chapéu e gorro, vulgarmente chamada de bunda com alça. Como no exército, não se podia deixar a própria área de serviço sem autorização. Contudo, certo dia saí às escondidas. Era muito grande a saudade dos meus pais, que eu queria visitar pelo menos por algumas horas. Tive sorte. Ninguém notou minha ausência, mas se ela tivesse chamado a atenção de algum colega, ninguém me denunciaria. Não obstante, eu me movia em ambiente perigoso. Já no final do meu primeiro dia no Arbeitsdienst, um diretor dirigiu-se diretamente a mim e me envolveu em uma conversa. Com habilidade, começou a falar de Hegel e Nietzsche. Aos 17 anos, eu não sabia muita coisa, mas já tinha ouvido falar desses 2 filósofos. Ainda me lembro muito bem das palavras do diretor. Hegel previu o estado atual, declarou. E eu respondi, Hegel odiava o Estado. Em seguida, ele literalmente disparou, o senhor é quem odeia o Estado? Nesse momento, ficou claro para mim que não se tratava de uma conversa normal, e sim de um interrogatório. Como descobri mais tarde, o homem era da Gestapo. Eu viria a sentir as consequências dessa conversa 1 ano mais tarde. Nesse meio tempo, fui convocado para o Wehrmacht. Como todos os anos do ensino médio em serviço militar, também ganhei de presente, por assim dizer, o último ano letivo. Normalmente, seria o momento de receber meu certificado de conclusão de curso. Para tanto, exigiram um atestado de boa conduta relativo ao Arbeitsdienst. Acontece que o meu dizia potencial inimigo público. Isso significava que, se a Alemanha vencesse a guerra, eu seria fuzilado. Naquele momento, ainda podiam me usar como bucha de canhão.
Porém, não queriam me dar meu certificado de conclusão do ensino médio. Devo à minha mãe o fato de ter recebido meu diploma. Ela lutou como uma leoa por mim. Sem pestanejar, foi tirar satisfação com o reitor da instituição e disse: agora meu filho está na UERMAT, está arriscando sua vida, e vocês não querem dar o diploma a ele? O reitor ficou extremamente desconfortável com a situação, chegou a envergonhar-se e acabou entregando o certificado à minha mãe. Como soldado de infantaria, fui posicionado na linha de frente ocidental na França, ou seja, na missão de combate. Entre nossos equipamentos havia, entre outras coisas, capacetes de aço, botas com sola de couro e cravos de ferro, máscaras de gás M30, mochila e, dependendo do caso, fuzil ou submetralhadora. Foi uma longa época de mortes, não apenas na linha de frente, mas também no país. Muitos colegas morreram ao meu lado ou foram gravemente feridos. Na época, uma companhia era composta por apenas 60 a 70 soldados. Após 8 dias de operação, talvez ainda restassem 20. Os outros tinham morrido, sido feridos ou capturados. Então, simplesmente se formava uma nova companhia que era enviada à batalha e após 8 dias, mais uma vez restavam apenas 20. E assim por diante. São experiências que marcam profundamente. Em tempos de guerra, fazem parte da vida normal. Não há espaço para o luto. Toda a companhia era uma comunidade. Dependíamos uns dos outros. Precisávamos uns dos outros e cuidávamos uns dos outros. Nosso apoio era mútuo. Vivíamos em grande camaradagem e não havia diferenças de classe. Todos eram iguais. Para mim, isso era novidade. Antes da guerra, os estudantes do ensino médio ficavam entre si. Naquele momento, no campo de batalha, todos os níveis de escolaridade estavam unidos. Em um ambiente em que se tratava de vida e de morte, o diploma de segundo grau já não tinha importância. Fiquei muito impressionado ao perceber as diferenças entre cada pessoa, quantas experiências distintas cada uma delas trazia da vida antes da guerra. No entanto, ali estávamos unidos e próximos uns dos outros. No entanto, uma coisa nos tornava iguais. Nenhum de nós havia tido juventude que nos fora roubada por Hitler e seus promotores bélicos. Não havia espaço para a descoberta de si mesmo, não tão valorizada a partir da geração que veio depois da minha. Às vezes penso que essa geração estava inexplicavelmente ligada a nós, os sem juventude, como se tivesse recuperado, com entusiasmo e intensidade, aquilo que nos fora negado. Revolução estudantil e comunhão, Beatles e Rolling Stones, movimento hippie e flower power. Quase no mundo inteiro, tudo isso passou como um furacão pela sociedade, determinada por regras, normas e proibições. Meu Deus, como estava distante da minha geração o slogan "Imagine só, é guerra e ninguém vai participar". Afinal, fomos entregues à matança e muitos de nós à morte. Metade dos meus colegas de classe morreu na Segunda Guerra Mundial, algo que na época não era nada especial. Eu mesmo tinha a sensação de estar envolvido em uma situação da qual não podia escapar. Acima de mim, reinava um poder ao mesmo tempo sinistro e secreto, que me expunha constantemente ao risco de vida. Ainda hoje, me admiro por ter conseguido sair ileso de tudo aquilo. Muitas vezes escapei da morte por pouco. Por exemplo, quando tivemos de atravessar um campo minado, pois não havia outro meio de nos salvarmos. A morte simplesmente estava sempre ao nosso lado. A qualquer momento podíamos ser atingidos por um tiro e nunca sabíamos se sobreviveríamos a uma batalha. Se tudo corresse bem, podíamos respirar aliviados. Tudo se concentrava no momento. No entanto, essa onipresença constante da morte também nos tirava o medo dela. Até hoje, a proximidade com a morte é algo familiar para mim. Graças a ela, não concebo a morte como algo assustador e aceito meu próprio fim. Ao mesmo tempo, essa proximidade com a morte me deu uma forma mais intensa à minha vida. Uma experiência partilhada pela maioria dos sobreviventes de guerra. Essas pessoas têm em comum uma força especial, uma aceitação que permite configurar o próprio ser.
onde mais as mulheres que trabalhavam nos escombros encontrariam forças para reduzir o entulho e retirar a argamassa dos tijolos após o horror dos bombardeios noturnos. Onde os soldados que regressavam da guerra encontrariam forças para construir uma nova existência a partir do nada, depois de anos de encarceramento debilitante. As pessoas... Um instantinho, Cristiane. Acho que a gente pode só fazer uma rápida pausa, até para você tomar uma água, né? É muito interessante essa passagem, né? A gente tem várias passagens bonitas de Bert Hellinger, entre outras aquela onde ele fala de ter a morte como companheiro, companheira, né? Tê-la ao nosso lado. E aqui ele fala um pouco desse contexto, né? De como isso o marcou, né? E principalmente esse contexto, né? De um jovem, né? De 17 anos que, né? Tá lá na guerra, né? E muitas vezes sem a esperança de voltar. Não, ele está lá para servir, né? E muitas vezes, como ele fala aqui, né? Bucha de canhão, né? A bucha de canhão é exatamente aquele que vai e não volta, né? E enquanto isso, os senhores da guerra jogam os seus jogos, né? Isso é uma coisa que Renato Russo fala bastante em algumas letras, né? Da Legião Urbana. E nós tivemos outros também que cantaram, né? Sobre outras guerras, entre elas o Vietnã. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, existem algumas literaturas sobre guerra, técnicas, etc. É muito difícil uma colocação tal como Bert Hellinger a faz. Isso mostra uma elaboração. Isso mostra um processo de luto. Eu lembro de dois escritores, na verdade isso é uma história, de dois escritores de origem judaica, né? Mas eu não me lembro o nome deles, mas eles eram escritores muito importantes. Os dois tinham vivido em campos de concentração, um deles em Dachau e outro em Treblinka, né? O Treblinka foi um campo de concentração muito aniquilador. E ambos se tornaram escritores. Um deles escreveu um livro, provavelmente dessa grossura aqui, e depois de terminada a obra, uma obra que fala dos horrores, né, do campo de concentração da guerra, ele se suicida. E o outro foi escrevendo sobre isso, e ele percebeu, e ele fala que ele tinha um esgar, né, ele tinha uma máscara no rosto, que transmitia os horrores da guerra. E ele falava, eu não conseguia tirar esse esgar. Eu estava tão impressionado, eu tinha perdido tudo. Minha família, meus amigos, e aquilo estava impregnado no meu rosto. Então ele falou, eu aceitei esse esgar e comecei a falar sobre isso. E junto com isso, outros se juntaram e se formou um grupo literário, onde essas experiências podiam ser narradas, faladas. Porque assim como esses soldados, né, que Bert Hellinger fala que eram jovens que não tinham juventude, não podiam usar de sua juventude porque ela tinha sido roubada, também muitos na Alemanha, como judeus, o próprio povo alemão, naquele momento foi um stop. Pararam todas as atividades e viveram em função da guerra, da Segunda Guerra. E muitos não conseguiram depois fazer uma elaboração disso, né? É interessante quando a gente vê um profissional como Bert Hellinger, né, que depois fez um trabalho religioso, depois um trabalho terapêutico, um trabalho espiritual, um trabalho filosófico, né? Como ele vai elaborando isso. E é muito interessante, provavelmente, quando ele estava escrevendo isso, como provavelmente ele estava revisitando quartos há muito tempo, talvez até fechados, né? Fechados pela dor, fechados pelas dificuldades, e que talvez nesse trabalho, né, longo, terapêutico, ele podia visitar com uma outra força, com uma outra maturidade, né? Sem o desespero ou sem essa vulnerabilidade aniquiladora, né? A gente tem vários filmes, né, sobre a guerra.
A gente falou de alguns deles recentemente, né? E eu não deixo de pensar no filme O Resgate do Soldado Ryan. Logicamente é uma produção norte-americana, fala de um grupo que é formado para resgatar um soldado, né? Ah, Renê, você vai fazer spoiler. Gente, esse filme é velho, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Mas essa equipe toda ela é formada para resgatar um soldado e só esse soldado volta. Então, a guerra, ela muitas vezes, ela tem uma lógica que a gente vai falar, é estúpida. Você vai arriscar tudo isso de vida por causa de uma missão? E aí entra isso que o Bert Hellinger falava aqui. Os soldados só tinham a si mesmo. Era um clã. Né? E naquele momento, naquele clã, você não era o mais velho ou mais novo, você não era o burro e você era o inteligente. Nós éramos uns e nós cuidávamos uns dos outros. Né? Essa cumplicidade, ela é muito forte, muito importante em grupos, né, do exército. E isso não tem nada a ver com o fato de que você compartilhe de uma ideologia nazista ou de uma ideologia expansionista, autocrática. Né? Um soldado ele não tem muito como fazer debates, né? Na cabana dele, na tenda dele, não, gente, eu não acho certo isso que o general falou. Era eliminado lá mesmo. Não havia espaço para motins. Né? E uma coisa que o Hellinger coloca aqui que é muito delicada é isso, né? Quer dizer, um oficial da Gestapo lá atrás, já no início, carimbou ele. Tipo, isso aqui é um inimigo do Estado. Vamos esperar um pouquinho, mas saiu da linha, a gente faz ele ser fuzilado numa morte exemplar, para que nenhum outro jovem se arrisque, né, a pensar diferente do Estado, a pensar diferente do Reich. Né? E quando a gente fala de Reich, né, o terceiro Reich é o reino. Né? Então a gente tem o primeiro Reich, o segundo Reich e o terceiro Reich. Né? E uma das ideias de Adolf Hitler era o grande Reich alemão, ou seja, expandir a Alemanha por todos os terrenos da Europa e construir uma grande Europa. Tem um seriado que passa, eu acho que na Amazon, logicamente é uma ficção, que chama The Man in the High Castle, que fala o que seria se Hitler, né, ou a Alemanha nazista, tivesse ganhado a guerra e tivesse feito um movimento expansionista. Né? Logicamente, isso são apenas reflexões, mas são reflexões importantes. Né? Quando falamos desta guerra, estamos falando de Alemanha. Estamos falando, na verdade, estamos falando, né, do Império Prussiano, estamos falando de toda aquela região. Temos que lembrar da Primeira Guerra Mundial. E quando se fala aqui, logo no começo do texto, fala de centro-esquerda, lembrem-se que direita e esquerda no Brasil é uma coisa, direita e esquerda na Alemanha é outra. Né? Então, existe todo um contexto aí de como foram surgindo os partidos, como é a história desses países e dessas guerras. Né? Então, quando o general aí fala com o Hellinger sobre Hegel e Nietzsche, a gente sabe que o nazismo usou muito da dialética hegeliana e do conceito de super-homem de Nietzsche para validar o nazismo, sendo que verdadeiramente Hegel odiava o Estado. Na verdade, ele odiava coisas fixas, né? Ele trazia a noção de dialética, tese, antítese, síntese o tempo todo. E o Nietzsche não tinha nada de autocrático. Ele era uma pessoa que tinha uma dificuldade de relacionamento, sim, ele era uma pessoa que tinha suas dificuldades sociais, mas ele não era uma pessoa contra, né? Ele odiava bullying ou tentativas de afastar aqui ou ali. Né? Então, essa apropriação da teoria de Hegel e de Nietzsche foi uma apropriação, sim, do partido. Né? E a gente sabe que a irmã de Nietzsche ela tinha uma forte propensão dentro do partido. Ela apreciava muitas ideias de Hitler. Né? Então, a gente sabe que muitos textos de Nietzsche foram parar na mão de Hitler por causa dessa questão. Né? Então, isso são alguns dados históricos. Né? Logicamente, é importante a gente contextualizar, mas bonito como o Hellinger aqui traz
a forma como ele elaborou isso depois, principalmente pela perspectiva da morte, da finitude. Ou seja, talvez ele tenha ganhado essa companheira ou essa consciência exatamente por toda essa experiência pesada, difícil, delicada que ele teve em campo, né? Lá na frente, no front, né? E como ele disse, afortunado, ele pôde retornar, fazer novas companhias e novamente para o front. Né? A Wehrmacht, ela ia diretamente lá para frente, né? Não tinha muito descanso, né? Então, isso foi só um parênteses. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, trazer alguma experiência nesse sentido, né? Ou contribuir com a parte histórica aí da guerra, Primeira, Segunda Guerra? Renê, eu estou vendo que o Marco está com a mão levantada. É isso, Marco? Você quer falar? Você pode abrir seu microfone, por favor? Tá. Bom, eu acho, né, que dificilmente aqui do grupo alguém terá tido alguma experiência de enfrentamento como esses relatos, né? Eu tive, né? E realmente essa leitura me impactou muito, porque me remeteu no período da luta contra a ditadura militar aqui no Brasil e eu tive alguns enfrentamentos, né? Então, me impactou muito. Isso do Bert dizer da juventude roubada, como que isso é verdadeiro, né? Quer dizer, com 19 anos, ingressar num processo de luta armada, né, num momento de muita opressão, ter a juventude roubada, sim, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, também tem 60 anos de idade, e na mesma época em que eu estava no campo da esquerda, ele era soldado do Exército. Aí eu estava dizendo que a Ordem Unida dizia para tomar cuidado com os guerrilheiros, porque cada guerrilheiro valia por 3 soldados. Porque o guerrilheiro lutava com a paixão da causa que defendia. E aí é diferente realmente do processo do soldado que é obrigado a servir um exército, né? Então, eu estou sentindo que conhecer, eu vou ter que reler isso, eu vou ter que com calma, né? Reler isso, repensar isso. E é interessante, né? Assim, como que o campo é forte. Na imersão que nós fizemos há 2 semanas, acho que até falei isso semana passada, que eu tive que fazer um movimento de perceber que essa vivência com a guerra, com a luta, me tornava muito próximo de quem eu tanto combato hoje, né, que é o Bolsonaro. Aquela coisa da gente olhar, né, a vítima e o perpetrador. Quem é vítima, quem é perpetrador. Então, assim, são movimentos muito intensos. E é evidente que a situação que o Bert e outros milhares de pessoas vivenciaram é muito mais pesada do que a que eu enfrentei, porque uma coisa é guerrilha, né? Você organiza, faz uma operação, participa ou não participa, você atuar no movimento sindical, enfrentar batalhão de choque de polícia militar, igual várias vezes eu tive esse tipo de enfrentamento nas ruas, né? Isso é uma coisa. Agora, você estar numa guerra é diferente, é mais pesado.
é muito mais pesado. Eu comparando as situações de enfrentamento que eu vivenciei, de ver gente tomando tiro na cabeça, são situações assim dramáticas mesmo. Agora, isso que o Bert falou, né, quer dizer, você vai com 60, sobram 20, mais da metade dos colegas dele morreram, isso é muito mais pesado. E aí é surpreendente a gente ver a superação que o Bert conseguiu fazer. Você viu, o René falou aí, né? O companheiro escreveu o livro e terminou e suicidou. Né? Então, assim, aumenta muito para mim a dimensão do Bert. Para mim é bom. É bom viver isso com vocês aqui agora, sabe? De uma espécie assim de compartilhamento, né? Esse grupo tão querido, né? Que tantas vezes a gente se encontra e já há algum tempo, né, Larissa? Que a gente tem aí essa trilha, né? A Cleusa, o Eurico. Então, assim, a gente deixa o Renê, o Marquinho, né? O Renato, a Alice, a Milton, né? Quer dizer, a gente já vem trilhando aí há alguns anos já, né? Então, eu tenho esse grupo assim com muito amor no meu coração, com muito carinho no meu coração. E esse momento agora que tá difícil, assim, é difícil, mas é bom. Vocês entendem isso? É difícil, mas é bom. E eu vou até parar de falar. Eu só quero agradecer a vocês eu poder compartilhar esse momento com vocês. Tá? Para mim, eu nunca vou esquecer essa noite, não. Obrigado. É importante isso que você traz, né, Marco? Eu acho que você traz um relato aí da diferença entre você servir como um soldado ou você servir a uma ideia com paixão, né? E, logicamente, as diversas consequências, né, desses lados, né? É interessante nesse relato do Bert Hellinger que é um relato, ele não é um relato de paixão, é um relato de presença, né? E com certeza, quantas constelações, quantos trabalhos terapêuticos, quantos debates ele não fez para poder chegar nessa colocação. Não podemos esquecer que essa é a autobiografia dele, né? Escrito depois de muito, muito tempo, aí com apoio de Sophie Hellinger, né? Ou seja, ele amadureceu muitos pontos, né? E realmente, quando a gente é jovem, a gente muitas vezes não tem a maturidade, não tem o percurso para elaborar algumas coisas. A gente precisa, às vezes, de acessórios, a gente precisa de dispositivos para conseguir fazer isso, né? E eu me lembro que um dos diagnósticos que Freud trouxe para a psicanálise após a Primeira Guerra Mundial foi a neurose de guerra. Ou seja, soldados ansiosos, com aquilo que hoje a gente chamaria de um transtorno de ansiedade, que não conseguiam dormir, não conseguiam se alimentar, estavam num estado de paranoia constante e falavam que quando eles fechavam os olhos eles viam o horror da guerra, né? E o Freud trabalhava com eles exatamente isso. Conte-me o que aconteceu. E conte-me de novo o que aconteceu. E novamente, e assim ia acontecendo uma elaboração, né? O Freud, ele não foi, né, para a guerra, né? Ele já era médico formado, né? Mas ele perdeu filhos para a Primeira e para a Segunda Guerra, né? Então, como que eu vou fazer esse relato? Como que eu vou elaborar isso, né? Um livro muito bom nesse sentido do Bert Hellinger é Paz e Conflito, né? Onde ele traz os dois lados, ele traz a vítima e o perpetrador, ele também fala do Salvador, isso, Larissa, esse mesmo, né? E trazendo relatos que são difíceis dos dois lados,
né? É meio que aquela coisa, né? Eu não quero parecer piegas agora, mas muitas vezes aquele que está do outro lado da arma puxando o gatilho também tem mãe, né? E aquele que está tomando um tiro também tem mãe, né? Então somos todos humanos, mas sim, existem polarizações, existem conflitos acontecendo e as consequências desses conflitos. E aí eu me lembro da teoria trazida pela doutora Ursula Frank, do transe, trauma e presença. Muitas vezes fazemos relatos em estado de transe, né? A gente não percebe o quão pesado é aquilo. Na verdade, a gente não percebe a inadequação daquilo. De a gente está num transe. Não é num transe familiar. Isso muitas vezes representa o nosso signo de pertencimento ao sistema familiar. Transe. O trauma. Eu estou congelado e eu não consigo abrir mão daquele afeto, daquele estado. E o estado de presença é, apesar de eu respiro profundamente, reconheço o meu presente, reconheço o meu passado e honro o meu passado, mas o deixo no passado como passado. Continuo respirando no presente e me preparo para o futuro. É um estado, né, a gente pode falar atualmente mindfulness, é um estado meditativo, é um estado treinado, e é muito importante que facilitadores de constelações treinem esse estado, porque muitas vezes nós vamos entrar em campos, em campos de muito transe, de muito trauma, de muita dor, de muito litígio, de muita oposição, de muita polaridade, e nós estamos a serviço de algo muito maior, algo que cuida daquele campo. Como assim cuida daquele campo se tem litígio lá? Tudo está a serviço de algo maior. Isso foi uma coisa muito pesada, né, que aparece no Paz e Conflito, quando Hellinger fala como talvez a Segunda Guerra Mundial tenha sido necessária. Que absurdo! Como que uma pessoa pode falar disso? Eu estava falando desse lugar de, olha, meus amigos, sinto informar, mas aconteceu, é fato. Reconheçam. E nós temos que nos reconstruir a partir de então, não negando o fato, não cultuando o fato, mas tentando nos reconciliar com esse passado, né, para que a gente possa atuar no futuro de uma boa forma, boa não no sentido moral, mas no sentido de potencial, né, que eu possa exercitar esse meu potencial. Então, agradeço, Marco, pela sua colocação, né, e eu não passei por isso, né, na verdade, eu sou da geração que estudou. Meu pai é nascido no pós-Segunda Guerra Mundial. Meus avós lutaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Existem histórias, mas eu sou da geração que sexo, drogas e rock and roll, né? Eu sou de outra geração e outra visão, né? Isso não estou falando para diminuir nem para aumentar. É outra visão. E talvez essa minha outra visão seja graças ao que meu pai passou, graças ao que meu avô passou, graças ao que o meu bisavô passou, e talvez eles tiveram aquela... Meu avô teve essa posição. Ele nunca abriu a boca para falar da guerra. E uma vez eu perguntei para ele e ele... Não. É aquela coisa, tipo, isso fica comigo. Isso aqui é minha responsabilidade, né? Então, fazer a árvore genealógica teve suas dificuldades. Isso porque a gente não pode ser curioso demais, né? Uma coisa é a gente selecionar fatos históricos, outra coisa é a gente querer mexer nos afetos muito bem guardados dos nossos ancestrais, que eles guardavam por vergonha, por medo, por desespero, né? E aí, novamente, o filme que a gente falou recentemente, A Menina que Roubava Livros, é um ótimo exemplo, né? Quantos afetos há naquelas cenas? E a gente está falando lá de 3 gerações, né? E quando a gente fala de guerras, quantas gerações não são impactadas pelas guerras? A gente vê isso aqui agora, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial,
com exceção de algumas pessoas aqui, para muitos isso está muito distante. E, ao mesmo tempo, como está perto, como isso ainda tem consequências sobre a nossa história, sobre a história do Brasil, dos imigrantes que estão aqui, desse grupo de estudos que está parando para estudar sobre o nazismo. E o que isso tem a ver, né, com a gente aqui no Brasil? Sim, os nossos conflitos armados, como um exemplo que o Marco trouxe aí, né, a forma como nós fomos colonizados, a questão indígena, a questão afrodescendente, os conflitos por terra, né? Nós temos outros tipos de conflitos aqui e muitos deles não são nomeados. E muitas vezes a constelação ela vem nesse lugar de nomear, no sentido de reconhecer, não de dar aquela importância de culto. Não, reconhecer, isso faz parte da nossa história. Mas eu tenho vergonha. Uhum. E com presença a gente olha para essa vergonha. Com presença a gente olha para esse desespero. E a partir daí, talvez a gente diga, estou do teu lado. O que você quer fazer agora? Né? E aí a gente talvez olhe para o futuro de uma outra forma, talvez com uma inspiração e expiração profunda e falando, eu acho que eu posso enterrar eles e deixar eles lá. Né? Como diz Bert Hellinger, né? Aquele que não dorme acha que tem que vigiar algo, né? Acha que tem que cuidar de algo. Às vezes você pode deixar eles lá descansando em paz. E você pode dormir em paz também, para você lutar as suas batalhas. E aqui nós somos talvez abençoados porque não temos o cenário que o Hellinger está descrevendo. Né? Nós podemos estudar esse cenário e talvez evitar que ele aconteça novamente. Né? Mas obrigado pela sua colocação. Marco, alguém gostaria de tecer mais algum comentário sobre o que o Marco falou, sobre essa leitura até aqui? Ô, Renê, eu só acrescentaria, não tirando o peso de nada, mas dividindo, como diz, né, os pesos, mas na época em que houve o nazismo, houve ditadura na maior parte do mundo, e o Brasil também estava envolto com as suas... Nós temos os nossos quiões aí, né? Nós devemos alguma coisa, porque muitos são desaparecidos até hoje, né? Então, eu acho que apenas a questão da Alemanha tenha sido pela proporção do que foi, né? Pelo número de pessoas, assim, foi algo que realmente abalou as estruturas, mas em pequenos recortes o mundo todo teve, né? Importantíssimo isso que você faz, Cris. O campo, né? A gente estava reverberando num campo naquela época, e realmente, né? Era um campo de ditaduras, de autocracias, de liberdades cerceadas, diversas, né? A gente teve movimentos pesados na Europa no pós-guerra, a gente teve a Guerra Fria depois disso, né? A gente teve o fantasma comunista, a gente teve várias consequências, né? Assim como nós também tivemos movimentos, como o Hellinger fala aqui, importantíssimos, né? Do Black Power, dos hippies, do rock and roll, movimentos jovens contra a guerra do Vietnã e jovens se colocando ativamente contra. Não, eu não vou. Quer me prender, quer me matar, eu não vou. Né? Que criou aí outro conceito democrático também, ou de liberdade, né? A liberdade de dizer não para um Estado que te chama a ser patriota no campo de batalha. Né? E aí uma noção, talvez, de economia também. Né? Tipo, a quem beneficia essa guerra? É a pátria ou é aqueles que dirigem a pátria? E aí a gente vai para várias reflexões e, nesse sentido, os livros de Bert Hellinger trazem isso também. Mas, novamente, não é uma política partidária. Ele traz uma reflexão política. Né? Assim como os gregos também o faziam, refletir, debater a política, sem necessariamente entrar num lugar e nesse lugar bater contra, porque aí a gente rapidamente entra no litígio. Rapidamente eu vou diminuir você, o colega, porque o meu é melhor.
E aí a gente entra em briga de time de futebol, de religião e etc. Né? Porque talvez seja melhor ter menos afeto e, sim, empatia também. De que lugar essa pessoa está falando? Como que ela está falando isso? Né? Será que eu entendo isso? Será que eu compreendo da onde ela está falando isso? Né? E, quer dizer, um debate nesse sentido político, ele leva muito tempo. Porque, óbvio, né, se a Cris for me contar da realidade dela e eu for contar da minha, a gente vai precisar de muito tempo para alinhar. E não alinhar no sentido de igual, porque não é igual, mas no sentido de, pô, estamos nos entendendo agora, né? Mas para isso precisa de um longo período, né? Logicamente que um facilitador de constelação não tem esse longo período. Por isso que ele entra numa postura de presença e a serviço do sistema, seja o sistema qual for. Há muito tempo atrás, aqui em São Paulo, tinha uma peça, e, se eu não me engano, foi o Paulo Altran que contracenava nessa peça. Era um jovem neonazista que procurava um psicanalista judeu para fazer sua análise. Era fantástico, né? Porque é exatamente isso, um analista, né, judeu, mas no lugar de um analista, ou seja, tirando sua pessoa, né, entrando numa neutralidade, um jovem que busca, né, o conflito, né, na polarização, defendendo o neonazismo, e ao mesmo tempo trazendo aquela dúvida: será? Então é interessante. Foi uma peça muito bonita. Ela não teve continuidade depois, né, mas no teatro tem algumas coisas assim que são bem interessantes. Essas polaridades não que se chocam, mas que se conversam. E é possível. Depois de um certo tempo é possível. Né? Que vai se estrear no primeiro momento é aquela coisa, é que nem cachorro, né? Peraí, deixa eu dar uma cheirada no rabo, não sei e tal. Ah, mas que metáfora horrível, Renê. Os animais, eles não atacam logo de cara, eles dão uma observada antes. E às vezes a gente vai mais rápido, a gente instintivamente ataca, e seria legal a gente parar e observar primeiro, né? Tipo, qual que é o tamanho desse cara? Será que eu quero entrar mesmo nesse debate? Espera aí, vamos lá, né? Deixe disso, né? Mas obrigado, Cris, isso mesmo, né? O mundo naquele momento ele estava passando por uma transformação, assim como hoje a gente está falando de uma pandemia que envolve a todos nós, né? Então não dá para eu falar da pandemia em São Paulo. Eu estou falando da pandemia na Turquia, na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá. Então não é aquela coisa a gente é melhor que eles. Cara, tem gente morrendo aqui, tem gente morrendo lá, tem gente morrendo em todo lugar. Ou seja, a solidariedade, o olhar comunitário, ele não vai impedir a morte, mas ele passa para os outros aquela noção: somos um, você não está sozinho. Né? E isso é uma das coisas que, por exemplo, Thomas Huber fala muito. Vamos usar isso aqui, vamos usar isso na internet e deixar claro para o outro: não, a gente está aqui. A gente está debatendo, a gente está com dúvida, a gente está chorando, a gente está achando difícil, novo normal cacete, eu não sei o que é isso, e assim por diante, mas estamos juntos debatendo isso e ninguém está sozinho aqui nessa angústia, né? Porque a gente ainda tem um período aí de pandemia pela frente, né? Eu fico feliz que esse grupo em nenhum momento parou. Então, que bom! Vamos seguindo. Com pandemia ou sem pandemia, estamos aqui nos encontrando, nos conectando e permitindo que ideias fluam. Né? Podemos seguir, Larissa? Renê, nós temos uma partilha aqui no chat e o Antônio está com a mão levantada. Ótimo, vamos lá. Eu vou ler aqui. A Cirlei compartilhou conosco o seguinte: meu sobrenome materno era Fior. E devido à Segunda Guerra foi trocado para Flor. Uhum. Isso tem a ver com a entrada aqui no Brasil, Cirlei? Porque isso às vezes acontecia. Quando eu entrava aqui no Brasil, eles trocavam o nome, eles traduziam o sobrenome. Não foi nesse sentido. Foi quando a minha mãe atingiu a maioridade, ela foi fazer a documentação e era bem na época no final da guerra.
E aí obrigaram ela a trocar o sobrenome. E ela sofreu isso a vida toda. E a gente sente isso, né? Porque teria a origem dela, era italiana, e ela não pôde usar esse sobrenome, né? Teve que ficar abrasileirado, como eles diziam na época, e aí mudou o nome dela, o sobrenome dela quando ela foi fazer a documentação da maioridade. Sim. E o que você traz, Sirlei, lança luz sobre uma coisa que a gente conhece, muitos conhecem, né? Os novos cristãos, né? Que eram judeus que sofriam perseguição, e eles receberam essa opção, ó, ou você troca teu sobrenome, né? Vira Teixeira, vira Pessegueiro, vira... Minha né? família. Exato. Ou... Minha família na Itália. Minha família, a origem da minha família era judaico-cristã. É de uma cidade chamada Bronte, na Catânia, que é na Sicília. A família do meu avô. E vem de Allianz. E aí, como todos os judeus eram mortos, né? Eles precisaram mudar para Leanza e eles viraram católicos. E tem toda uma história em decorrência disso. Inclusive, meu avô foi um neurótico de guerra. Meu avô participou e tem milhões de histórias. Você está aí falando, eu estou aqui passeando em várias histórias. Mas a minha família passou por isso. A mudança do nome lá, a gente está falando lá de, sei lá, 1500, né? 1400, lá para trás. Então, tinha toda essa perseguição. Sim. Não, e isso, tanto Cristiane e Sirlei, que vocês estão trazendo, que é muito importante. Teve uma vez um exercício que eu vi sendo conduzido pela, se eu não me engano, foi pela Karen Schober, né, onde tem essa questão, né, que a Sirlei traz, né, de um sobrenome que foi forçado, você tem que abrir mão, tal. E agora, hoje, a Sirlei talvez tenha a oportunidade de olhar para isso, né, para a mãe, e falar, eu honro o teu sobrenome original. Né, e falar esse sobrenome original. Né, deixar isso ecoar nas nossas várias camadas ancestrais, como, por exemplo, quando a gente honra o sobrenome materno, né, que muitas mulheres, muitos homens não têm. Tem o sobrenome paterno, né, que é uma coisa que a gente já debateu aqui. Na Europa, eles botam o sobrenome. Toda a família do meu pai é todo mundo só com sobrenome paterno. É tradicional. Né? Mas para muitas pessoas surge essa necessidade. Hoje em dia existem exercícios sistêmicos para isso, né, possíveis. Tanto você fazer seu genograma, sua árvore genealógica, como você nomear mesmo, você dar nomes. Né? Reconheço você, José Maria Trindade, e que depois se tornou José Maria Fonseca. Né? Então... Renê, no meu caso tem uma coisa interessante, porque eu sou sacerdotisa de uma ordem aqui no Rio há 25 anos. E eu tenho uma egrégora muito ligada à religião católica, enfim, milhões de coisas, mas olha que interessante, né? Por essa questão dos judeus, que eu só fui descobrir depois quando eu comecei a trabalhar com árvore genealógica. A minha energia lá na Irmandade, eu uso um colar que tem uma história, e no meu colar tem 3 estrelas de Davi. E eu trabalhei muitos anos com judeus. A maioria dos meus patrões eram judeus. Olha que interessante, né? E eu tenho muitas primas que são casadas com homens judeus. Então, assim, como que vai trazendo, né? E a gente vai resgatando. É muito lindo quando você consegue entender toda essa história. Por isso que eu acho maravilhoso esse trabalho da árvore genealógica, porque essas pesquisas trazem muito, eu trabalho dessa forma, né? Traz muito entendimento para algumas pessoas e às vezes é muito necessário, né? Esse contato com a origem, você reconhecer a tua história e vai entendendo tanta coisa, é muito bonito isso. É lindo, realmente. Esse livro, ele traz isso, né?
quando você estava falando aí, o Marcos estava trazendo aí essa fala dele, eu estava pensando aqui, precisamos fazer realmente muitas reverências enormes a todos esses homens como Bert Hellinger e como tanta gente que teve a coragem de entrar em contato com tudo isso e fazer a gente entrar em contato com tudo isso é muito maravilhoso, né? Sim, sim. E na tua fala, bem claro aquilo, né? Ninguém escapa do destino. Sim, ninguém. Ninguém. Pode ignorá-lo, a gente pode excluí-lo, mas ele nos alcança numa esquina logo aí. Com certeza. Quando eu conheci toda a história, fui entender, eu falei, meu Deus, agora eu entendo toda essa minha conexão, né? É muito bonito. E quando você entra em contato com isso nas pesquisas, é uma emoção, é uma coisa como se a gente estivesse lá na época de Cristo, da onde veio tudo isso, né? Toda a história que veio descendo, vivenciando tudo aquilo, né? É muito lindo demais. Tem uma novela no Netflix, chama Maria Madalena, não sei quem já conseguiu assistir, é espetacular, né? Espetacular. Na pandemia eu assisti ela de cabo a rabo. E aí a gente vai entendendo um monte de coisas também, né? Puxa, eu fui vendo Hellinger ali naquilo tudo. É muito lindo demais. Obrigado, Cris. Antônio, você gostaria de abrir o teu microfone, por favor? Olá. Eu achei muito interessante a colocação do Marcos e a sua análise fantástica, né? E me veio assim, né? Esse relato do Bert, da Alemanha, da Europa, né? Todo esse continente, né? E o nazismo, até eu coloquei no encontro passado, né? O Hitler, ele estava a serviço de quem, né? Nessa visão sistêmica, né? E essa semana eu fiquei pensando, e aí com a fala do Marcos me veio assim muito claramente, a Europa, ela invadiu, ela explorou, entre aspas, descobriu novos territórios, né? E ela assassinou, né? Dizimou tantas e tantas populações, né, nativos de tantas regiões, né, do mundo, e se beneficiou disso, né, usurpando riquezas, né. Imagina não dá nem para imaginar as atrocidades da época dos exploradores, né, tanto as Américas quanto os povos da África. E aí o campo, né, atuando, e aí me veio com a fala do Marcos, como assim, uma coisa tão clara para mim, né, para quem Bert Hellinger, para quem o Hitler, né, estava a serviço de quem, né? E a impressão que me veio assim, né, o mundo, as duas guerras, né, assim, a segunda, que foi toda essa atrocidade que a gente tem na história dos fatos, veio uma compensação ou um reflexo daquilo que esses povos cometeram com povos antigos, né? Nativos. Eu tive essa impressão. Era isso. Eu acho, Antônio, que essa é uma pergunta a deixar reverberar, né? Assim como Hitler estava a serviço de algo, Bert Hellinger está a serviço de algo, você está a serviço de algo, a Larissa está a serviço de algo. Que é muito impactante quando a gente olha e fala, meu Deus, mas 6 milhões de judeus, como ele pôde e tal, e não é tão simples assim. Né? A gente não pode esquecer que não apenas na Alemanha, na Áustria, entre outros países que, né, a Rússia, a Itália, que namoraram a ideia, a gente teve muitos países que permaneceram em silêncio, observando, né? Ou seja, é um campo muito maior, não só lá na Europa, né? Por isso que a gente fala de uma guerra mundial. E sim, todos estavam conectados em maior ou menor grau. O que nós sabemos, por exemplo, né, e parece estranho, mas
o quanto nós evoluímos tecnologicamente e na medicina pós-Segunda Guerra Mundial. A serviço do que estava a Segunda Guerra Mundial? Dos vivos? Dos mortos? Ou de uma força muito maior? Né? E são reflexões que o Bert traz em muitos livros. Né? Não no sentido da gente chegar, você é feio, você é mau, olha só o que você fez, mas ok, você está a serviço. Né? E as polaridades estão a serviço. O perpetrador está a serviço, a vítima está a serviço. E essa foi a grande sacada do Bert. Não entrar como salvador. Não, apertem as mãos aí, deixem disso, tira uma foto aqui de nós três se abraçando. Não. Reconhece aí o que você fez, meu amigo. É você. E você reconhece esse que tomou tua vida. Tomou a vida dos seus filhos, tomou a filha dos seus avós, e vocês são parte da mesma família agora. Isso amplia e, ao mesmo tempo, causador. É um processo, né? Porque é algo muito maior. Meu ego não comporta isso, né? Por isso que é tão interessante, como na filosofia alemã, agora eu vou lembrar de Heidegger, se fala de alma, espírito, corpo, ego, ou seja, são várias instâncias. E essas instâncias têm amplitudes diferentes. E o Bert Hellinger sempre falava para o facilitador não entrar com o ego na constelação. Não tente entender a constelação, não tente mudar as coisas, pedagogizar as coisas. Certo e errado. Aí entra o movimento do espírito. Saiba que você não é nada lá dentro, mas você está a serviço. E talvez, se você conseguir manter essa postura, né? Respira fundo, retire-se, observe. O campo vai se reorganizar da forma que para o campo é melhor. Quantas constelações não terminam e aí a gente meio que cochicha um pro outro, assim, tipo, cochicha para a Larissa cochicha para mim e fala, nossa, ficou pior do que estava antes. A nossa visão de fora é essa, mas de repente aquele sistema finalmente se movimentou. E isso vai trazer outros movimentos. Né? Então, realmente, constelação familiar não tem nada a ver com novela. Né? É uma história em processo de ser escrita. Né? E nesse sentido, destino, aquilo que nós trazemos, e livre-arbítrio, a possibilidade de eu tomar essa caneta nas mãos e falar, com isso que eu recebi, agora eu vou me inscrever nessa história. Né? Com todo o meu mal e todo o meu bom. Porque todos nós somos descendentes de perpetradores e vítimas. Também. Né? Obrigado, Antônio. Eu acho que é importantíssimo para todos nós essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. E eu fiz essa pergunta várias vezes em relação ao meu sistema. A serviço do que estava o meu avô, meu bisavô? É fácil falar do partido, do Estado, da guerra. Ele não tinha culpa. Não, ele estava a serviço de algo. Né? E algo que marca a todos nós, em maior ou menor grau. Larissa, eu estou vendo que está surgindo, tá vindo, a Cris aqui está escrevendo algo. Né? Você gostaria de ler? Você gostaria de falar isso, Cris? Ela compartilhou aqui sobre a série, que era maravilhoso, e falando que tudo chega a serviço, que estamos a serviço uns dos outros, e que o vírus poderoso chegou a serviço, trazendo, acima de tudo, o verdadeiro significado da palavra respeito. E aí ela avança e fala, por que a Itália? Quantos morreram na Roma Antiga? Quanto sangue derramado? E os horrores do Vaticano, etc. Ela está fazendo referência aqui a outros filmes bons e colocou Anjos e Demônios. Vale a pena, né? O Joseph Campbell, ele faz uma análise, né? Ele fala muito da jornada do herói, e ele analisa o ser humano, esse ser falho, esse ser imperfeito,
esse ser cruel, como uma pessoa que pode se tornar um demônio ou pode se tornar um anjo, né? Ele pode se atravessar aí, ele pode ir além. E ele usa o quê? Os mitos, né? Antigamente tinham deuses bons e tinham deuses maus. E às vezes um deus mau fazia uma maldade para alcançar um bem mais para frente. E outras vezes um bom, para não arriscar sua bondade, ficava quieto. E a maldade entornava ainda mais. Então, é legal observar a mitologia grega, porque nem todo mundo é santo, nem todo mundo é diabo, né? Isso também está muito forte na literatura japonesa, né? Principalmente nos animes, nos mangás. Os heróis não são bonzinhos e os vilões não são malvadinhos, né? Você tem honra, você tem caráter e você tem consequências. Eu acho que isso é uma coisa que a pergunta que o Antônio faz, né? Quer dizer, a serviço de quem estava Adolf Hitler, é uma pergunta que a gente se faz a serviço do que eu estou e quais são minhas responsabilidades? Quais são as minhas consequências em cima disso que eu fiz? Né? Eu cometi um erro. Reconheço. E a partir dele, o que eu posso fazer? Insisto, altero, fico quieto, né? Só eu vou carregar isso, né? E, logicamente, os meus vêm depois. Né? Larissa, eu passo a bola para você, se você quiser fazer mais alguma colocação aí. A Cris acrescentou outros nomes de filmes aqui, Código da Vinci e Constantine, e a outra Cris também deixou um comentário aqui, como a temática evoca Hannah Arendt. Cris, eu não estou esquecida, que eu acho que o Renê também não está esquecido, não é? Cadê nossa apresentação, Cris? Você ia apresentar a Hannah Arendt para a gente, do ponto de vista do direito. Até falei com Larissa a semana passada, né, que eu ia fazer comentário, mas vamos deixar quando o Marcos estiver também, porque senão o Marcos vai ficar enciumado e vai falar que eu estou dando preferência. Não tem problema. Mas na próxima, eu vou passar uma pincelada. Para todos que estão aqui, a próxima aula, antes da aula, a Cris vai nos apresentar. Mas não vai ser gravado, não. Pois é, mas não vai ser gravado, não. Não vou passar o mic nacional, não. Claro que vai ser gravado. Como que você acha? Lógico que não. Que os nossos amigos e amigas que só conseguem assistir pelo YouTube vão perder, eles vão ficar lá perguntando, Larissa, por que não gravou? Não, mas a gente pode trazer isso sim. Eu acho que você lembrou num grupo como é importante essa pensadora, né? Porque ela trata da banalização do mal. Na época, as pessoas faziam porque achavam que era correto, porque todo mundo fazia. Como se a gente for observar nos dias de hoje, há coisas que futuramente podem olhar e nos criticar, e para nós que estamos vivendo isso, vamos achar assim, mas era normal na nossa época, né? Como era normal ter escravos, como era normal matar cristãos na época da Roma Antiga, como a minha xará aí colocou, né, no chat. Então, é a banalização mesmo. E são pessoas comuns que fazem as atrocidades, não é nenhum demônio, não existe essa questão metafísica aí, né? As pessoas querem criar, mas não existe, somos nós que escolhemos. Ela já deu um spoiler, vocês perceberam, né? Vai ficar legal essa aula, hein, Larissa? Ficou com um gostinho assim de imperdível, porque como estamos precisando parar e refletir e fazer essa análise filosófica, né? Uma análise filosófica, porque ela fazia a análise filosófica, sem paixões, sem polarizações. Cris, eu amei seu spoiler, viu? Você vai arrasar. Apenas lembrando da banalização do mal, recentemente eu assisti o filme sobre Alan Turing. Alan Turing, ele foi o cara que desenvolveu as bases do que hoje a gente chama de computador. Então, se hoje a gente está aqui num Zoom conversando com os outros, ele lançou isso lá atrás
porque durante a Segunda Guerra Mundial, ele, como uma pessoa muito inteligente, ele foi incumbido de tentar desvendar uma máquina de criptografia nazista chamada Enigma. E ele, tentando encontrar essa resposta, ele acabou batendo aí no computador, né, no processador. E detalhe, a gente está falando de 1960, tá? Esse cara foi condenado e preso por ser homossexual. E morreu na prisão, né? Porque, né, era normal. O cara era viado, tinha que ser preso. E assim, ninguém questionava isso, ninguém falava, meu Deus, vocês estão levando um gênio para a prisão porque ele, entre quatro paredes, na intimidade dele, ele resolve viver a sexualidade dele. Não, a gente não aceita isso. Então, sim, a banalização do mal, a banalização de forma geral é algo muito perigoso e necessário de ser refletido, né? O quanto nossa sociedade hoje também tem traços de banalização. E um dos que defende isso e fala muito disso é Zygmunt Bauman. A banalização disso aqui que a gente está vendo, da comunicação virtual, online. Legal. Larissa, você que coordena aí, você já vai puxar a orelha aí da Cris. Ela vai se apresentar para o Marcos, eu entendi, tudo bem. Mas eu acho nada disso, você vai estar. Eu estou querendo unir os dois. Eu acho que com esse spoiler que ela deu hoje, já foi uma tentativa de os dois estarem presentes. Eu estou percebendo que meio que foi isso, viu? A Marina já lançou no chat, ó, realmente, além da aula, você vai escrever um artigo. Perfeito, cara, a gente já vai estar até no lançamento do teu artigo, cara. Exato. Eu concordo, assino embaixo. E o filme que você estava falando, só para a gente deixar registrado para o pessoal que também, eu anotei aqui no chat, mas para o pessoal que vai assistir depois, é O Jogo da Imitação, confere? Esse filme que você falou agora. Então é isso, nós já passamos alguns minutinhos do nosso horário, do nosso bate-horário. Pessoal, só confirmando aqui, a marcação, nós paramos na página 47, antes do último parágrafo, é isso? Isso mesmo. Vai retomar no último parágrafo, né? Isso. Então, é isso. Acho que concluímos, não é, Renê? Nosso encontro hoje. Eu gostaria de agradecer a Cristiane pela leitura e, logicamente, a colocação de todos os nossos colegas, que enriquece muito esse grupo, e, logicamente, a Larissa, que sempre vai estar aí na coordenação do grupo. A palavra é tua, Larissa. Uma satisfação, como sempre, uma alegria. Foi um ótimo encontro. Pessoal, muito obrigada por hoje. Renê, receba nosso carinho, nossa gratidão. Um beijo a todo mundo. Até a próxima semana. Cuidem-se bem. E, Cris, arrasa, hein? Terça-feira. Beijão. Tchau, pessoal.